Bom dia, pessoal. Em vídeos passados eu havia falado sobre a importância de você ter um ideal de vida, tá? Um ideal, e através desse ideal você vai conseguir encontrar a sua vocação, né? É, Algumas pessoas fizeram perguntas em relação a essa questão do ideal. Eu estava falando justamente da importância de ter esse ideal. Ponto, né? Aí me perguntaram, bom, mas o ideal é um para cada um, a pessoa tem que encontrar sozinho. Mas foi exatamente isso que eu disse, tá? Eu não disse que eu ia mostrar o ideal para ninguém aqui, tá certo? Tanto é que existe um exercício filosófico em que ajuda a pessoa a encontrar este ideal de vida, né? Então, ou seja, este exercício, e talvez se você procurar um psicólogo para isso, né, que saiba tratar desses assuntos, ele vai atuar como um facilitador para que você encontre o seu próprio ideal. E não ele vai te guiar como se fosse uma marionete a um ideal que ele deseja que você tenha, tá certo? E esse ideal aí, ele vai te mostrar não só a questão, por exemplo, como eu falei, vocação, as pessoas pensam logo em profissão, tá? Esse ideal é para tudo, o ideal é para a conduta que você vai ter perante a sociedade, um ideal para que você, da maneira que você irá tratar as pessoas mais próximas da sua vida, ou seja, sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, seus irmãos. Um ideal em relação aos seus princípios, aos seus valores, tá? Ou seja, coisas profundas e também até as coisas mais banais, como por exemplo, a maneira em que você vai se vestir, que você vai falar, etc, né? Então, tudo isso constitui um ideal. E por que é importante você ter um ideal definido? Aliás, antes de falar sobre isso, eu vou falar também sobre a importância de você selecionar o seu meio, tá? Também falei isso em vídeos passados, que você tem que selecionar as pessoas que você deixa que se aproximem de você, que o te influenciem em maior ou menor grau. Lembrando que eu já tratei isso num vídeo, tá? Não existe isso que mesmo que você acredite, eu não sou influenciado por ninguém. Nós somos influenciados, como eu disse, em maior ou menor grau, até em questões inconscientes que fogem ao nosso controle. Então, por isso que a parte consciente, que é a parte que você pode controlar, que é justamente selecionar quem você deixa que se aproxime de você, é importante, tá? Ou seja, quem você chama de amigo, considera amigo. Então, aí sim, né, você tendo um ideal e você selecionando o seu meio ambiente, né, o seu ambiente, isso pode até mesmo te ajudar a... Funciona como se fosse uma espécie de escudo, tá? Um escudo para que você, por exemplo, não se deixe contaminar por certas banalidades da nossa sociedade, né? Por certos transtornos psicológicos, como a depressão, por exemplo, tá? Isso serve como uma espécie de antídoto ou escudo, tá bom? E através disso também, nós conseguimos encontrar também um bom ponto de partida para a finalidade mesma do ser humano aqui nesta vida, né? Ao menos eu acredito assim, né? De acordo com toda a minha linha de pensamento, que é o cultivo, né? Ou adquirir o máximo de virtudes possíveis que você consiga adquirir, tá bom? Então, a base de todo o meu tratamento, se por exemplo uma pessoa, e que é raro chegar pessoas assim, né, para um psicólogo, né, que não está com um problema específico, né, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu sou bipolar, né, mas uma pessoa que chegue para mim, por exemplo, e fale, olha, eu vim aqui, eu não estou com nenhum problema específico, eu só quero me melhorar como pessoa e também estou fazendo a terapia como autoconhecimento. Então, toda a base que eu vou trabalhar é isso, é ideal, ambiente, né, e o cultivo de virtudes, tá bom? E agora, pessoal, tem três trechos aqui de, de retirada aqui de falas. Não é nenhuma obra literária de algo que está escrito, mas são três trechos de falas do filósofo e escritor Olavo de Carvalho, em que ele fala sobre tudo isso que eu estou falando para vocês, sobre a questão de selecionar amizades e sobre
Selecionar o meio que você se encontra, né? Se você deixa se corromper por um meio depressivo ou não, né? E se você está realmente cumprindo o seu ideal e a sua vocação de vida, ou se, como eu disse, a sociedade está funcionando como um meio corruptor para a sua vida mesmo, tá? Porque, como eu falei, não basta só descobrir o seu ideal, né? Você tem que o tempo inteiro estar protegendo isso como um grande tesouro na sua vida, né? Não deixando que ninguém te atrapalhe nesse caminho, nesse percurso, e que a pressão da sociedade, ou seja, das pessoas que o circundam, né? Como, entre aspas, amigos, o acabe te deprimindo, não no sentido da depressão, tá? Mas querendo dizer que eles acabem pervertendo, né, todos esses ideais, esses valores que você está tentando construir e acabem atrapalhando tudo, tá bom? Então eu vou ler esses 3 trechos selecionados aqui de aulas do filósofo e escritor Olavo de Carvalho. Primeiro trecho. O Bruno foi um sujeito que foi destruído pelo meio. Disso eu não tenho a menor dúvida. Destruíram o Bruno na base da lisonja, da puxação de saco. Desviaram o Bruno da missão que era dele. Eu dizia que o Bruno tinha uma missão educativa no Brasil. Ele tinha de restaurar o sentido do gosto literário. Tinha de restaurar a crítica literária de alto nível que havia nos anos 50. Ele era o único que poderia fazer isso e não fez. Ficou aí em festinha e aventura, e se dispersou, e acabou também jogando a vida dele fora. Sua tragédia mesmo. Tá, esse Bruno que ele está se referindo é o escritor e poeta Bruno Tolentino. Próximo trecho. Um caso, uma vida para ser estudada sob este ângulo. Ah, se existisse ensino universitário nesse país, o que não daria para fazer? Mas não existe. É a vida do Vinícius de Moraes, escrita sob este aspecto. Ele começa uma carreira diplomática e nos primeiros anos adquire uma cultura literária invejável e escreve poemas filosóficos da maior profundidade metafísica. E aí descobre que a carreira diplomática é muito boa para você arrumar mulheres e comê-las. E começa a gostar disso, começa a frequentar boates, começa a beber e um dia dizem para ele que ele tinha que escolher. Disse que ele saía do Itamaraty, ia para uma boate e ficava lá bebendo até de madrugada e cantando. Os caras falaram que ele precisava escolher, ou a carreira diplomática ou isso aí, as duas coisas não, porque você fica lá até às 5 da manhã, sai e chega aqui meio-dia tonto. Ele disse que não tinha dúvida e escolheu a boate, e foi caindo. No fim virou um velho babão. Curiosamente essa vida, que é uma tragédia, a total degradação, era um espírito de primeira ordem que termina fazendo sambinhas absolutamente ridículos. É tida como gloriosa o fim da vida dele. É tido como glorioso. Quer dizer que o Brasil celebra a degradação moral. E ele se torna um herói popular porque ele se degradou, porque ele caiu na gandaia. Bom, acho que todos vocês sabem, né, que ele está se referindo aqui, como ele disse, ao poeta, né, escritor Vinícius de Moraes, que não sei se vocês sabem da vida dele, né, acabou se tornando diplomata e depois acabou largando tudo. Terceiro trecho e último, tá? Na sua vida diária, fuja da vulgaridade, da estupidez. Por exemplo, se uma pessoa o convida, vem no meu aniversário. Você vai lá, os caras estão tocando pagode, enchendo a cara de cerveja, falando besteira. Para que você vai engolir esse veneno? Não vou não. Evite as más companhias. Fuja das pessoas que irão te dispersar, te rebaixar, te vulgarizar, te banalizar. Bom, então era isso que eu tinha a passar por hoje, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.